Amém? Eu quero só lembrar as crianças, não é? Crianças estão sendo convidadas para o culto, não é? Crianças de 3 a 9 anos de idade. Os pais podem encaminhar as suas crianças. Eu quero aproveitar que eu estou falando sobre as crianças e dizer para você o seguinte: nós estamos na celebração do culto da ceia. Então, se você não está com o cálice, o pão, por gentileza, você deve pegar lá na entrada da igreja, ali, porque nós não teremos a distribuição na hora da ceia. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Como nós começamos no domingo passado, nós estamos ministrando nos cultos dos domingos 16h30 e 18h30 sobre Mateus. Um momento especial onde nós estamos parando, estudando sobre Mateus, revendo coisas que o Senhor tem nos ensinado e que nós encontramos no livro de Mateus. Então, durante esses dias que antecedem o período da Semana Santa, né? Semana chamada Santa, né? A Páscoa, então nós estaremos ministrando sobre o Evangelho de Mateus. Por gentileza, você fica com a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 4, porque nós iremos ler o texto durante a ministração. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João. E como temos dito durante os cultos, né? Mais uma vez, vou repetir que nesses 40 dias nós estaremos abordando o que foi testemunhado por Mateus e registrado nas Sagradas Escrituras. Nos textos de Mateus, nós vemos um chamado de grandes proporções, não apenas para os primeiros discípulos, mas para os discípulos de Jesus Cristo em todo o tempo. É muito importante nós estarmos sempre lembrados que a convocação do Senhor, os ensinamentos do Senhor, eles são para os seus discípulos, para a sua igreja, com uma responsabilidade que nós temos de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então, mais uma vez, em todos os tempos, em todos os lugares, essa mensagem precisa ser proclamada. E cada pessoa que está em Cristo recebeu o chamado de fazer discípulos de todas as nações. Esse ide e fazer discípulos de todas as nações é uma determinação. Eu não vou dizer que é um apelo do Senhor, que é um pedido do Senhor, mas é uma determinação para a sua igreja. Amém? Quem manda, determina. E o nosso Deus, Ele tem poder para determinar. E Ele determina com amor. E tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nós recebemos porque nós somos convencidos pelo seu Santo Espírito, que habita, conforme diz a palavra, exclusivamente naqueles que têm a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. E todas as vezes que eu faço isso, irmãos, eu lembro que nós precisamos, nessa responsabilidade de transmitir a palavra, nós precisamos verdadeiramente estar disponíveis e determinados para isso. Também eu gosto de lembrar que a proclamação da palavra não é simplesmente transmitir a palavra, mas principalmente viver a palavra. Amém? Agora, irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos ter o nosso coração enraizado em Cristo. Amém? Então, os nossos alicerces, eles precisam estar firmados na rocha eterna. Alicerçados na rocha eterna, comprometidos com o Senhor, sendo fortalecidos em fé e cheios do Espírito Santo. Agora, como nós sabemos, irmãos, hoje a Páscoa tem um sentido histórico importantíssimo, porque em seu lugar o Senhor instituiu a ceia, não é? Jesus instituiu a ceia do Senhor. E nesse período que nós temos de 40 dias, não é, que começamos no domingo passado, não é? Nós estamos relembrando princípios deixados por Jesus Cristo para a sua igreja.
e glorificando a Deus pelo sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, nós não temos como avaliar o amor de Deus, nós não temos como medir esse amor, nós não temos como avaliar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e todos nós que estamos em Cristo, precisamos estar plenamente conscientizados disso. O Deus que é eterno, o Deus que é poderoso, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que nos ama. Ele nos amou antes de tudo ser criado. E de vez em quando alguém pergunta assim: mas se Deus sabia de tudo que iria acontecer, por que então Ele criou o homem? Irmãos, olha, Deus não precisa do homem para se satisfazer. Ele se satisfaz em si mesmo. Ele é completo em si mesmo. Mas Ele nos criou por amor. Ele nos amou primeiro. Antes de tudo ser criado, antes de tudo ser formado, o plano de salvação já estava estabelecido. Deus não desistiu. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste de ninguém. Ele é o quê? Eu costumo dizer aos irmãos que o nosso Deus, Ele é o Deus das oportunidades. E Ele concede oportunidades para que verdadeiramente tenhamos um encontro com Ele. E nesse encontro com Cristo, que estejamos aceitando e permitindo o agir do seu Santo Espírito, transformando a nossa vida. Não podemos também deixar de ressaltar que Deus nos recebe como nós estamos, todo arrebentado. Olha, você não recebe a gente todo arrebentado, cara, todo fora. O cara não tem nada de Deus na vida dele. Aí então ele tem um encontro com o Senhor, levanta os seus braços, glorifica o nome do Senhor, se arrepende dos seus pecados e iniquidades, imediatamente ele é justificado, e aí ele passa a ser templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus começa a trabalhar naquela vida, como tem trabalhado na minha e na sua. E todos nós sabemos que existe um prazo para Deus trabalhar na nossa vida, e o prazo é enquanto estivermos vivos. Enquanto estivermos vivos, Deus sempre terá o que trabalhar na nossa vida. Agora, irmãos, nós estaremos também refletindo sobre a nossa caminhada ao lado de Jesus, questionando a nós mesmos se temos sido integralmente obedientes e fiéis a Ele. O chamado de Jesus é o tema da mensagem de hoje. E o relato do início do ministério de Jesus na Galiléia é surpreendente e ao mesmo tempo significativo, porque Deus não faz simplesmente as coisas por fazer. Eu estava fazendo isso e de repente, não. Depois de ter sido comissionado pelo Pai a ser vitorioso das tentações de Satanás durante 40 dias e 40 noites ali no deserto, ao invés de Jesus ir para Jerusalém, capital política e social da nação, ele se voltou e foi para a Galiléia. Eu creio que uma das coisas que influenciou Jesus a ir para a Galiléia foi ele ter tido o conhecimento, a notícia de que João Batista estava preso. João Batista foi enviado e ele proclamava a palavra do Senhor. Mas havia uma diferença, e nós veremos daqui a pouco. E a decisão de ir para Nazaré e em seguida mudar-se para Cafarnaum, como está aí no capítulo 4, versículo 13, aí na Bíblia, era estratégia para o início do seu ministério público, em uma região um tanto afastada das ameaças provenientes de Jerusalém. E em todo caso, Mateus deixa muito clara que a influência de João Batista não era somente na ministração da palavra, não era somente naquilo que ele anunciava, mas o fato de ser aquele que estava antecedendo a Jesus Cristo, e que naqueles dias Jesus foi levantado pelo Senhor. Amém? Então, a influência de João Batista não foi somente pelo fato de ter batizado a Jesus Cristo, mas também no início do seu ministério. Agora, irmãos, naquele tempo, a cidade de Cafarnaum tornara-se um grande centro comercial pesqueiro, que reunia multidões de pessoas.
pessoas que viviam da pesca. Então aquela cidade passou uma cidade a ser muito movimentada. O comércio cresceu ali. Então havia uma atividade diferente, havia uma movimentação um tanto diferente do que era antes. Então Jesus vai para lá e inicia o seu ministério público. De tal forma, aquilo foi importante, aquele comércio, que os romanos resolveram instalar naquele lugar uma coletoria. Imagine aí a entrada de dinheiro como era grande, né? No entanto, irmãos, apesar da sua prosperidade econômica e a partir de um ponto de vista espiritual da Judéia e de Jerusalém, Cafarnaum tinha um status de desfavorecida quanto às bênçãos da aliança de Deus com Abraão. E com base em sua condição relativa às regras de pureza e separação da lei mosaica. Então a região ela era chamada como Galiléia dos gentios. Qual a mensagem que Jesus começou a pregar? A mesma mensagem de João Batista. Foi uma chamada para o arrependimento. Agora, irmãos, havia uma diferença. Enquanto João Batista dizia que o reino de Deus estava próximo, Jesus dizia: o reino de Deus já chegou. Aleluia, aleluia. O reino de Deus já havia chegado. Agora, irmãos, nós não sabemos, a Bíblia não relata quanto tempo Jesus passou ministrando sobre arrependimento, enquanto percorria os povoados ao redor do mar da Galileia. Mas o fato é que desde o início, Jesus decidiu não fazer o seu ministério sozinho. Não dá para fazer as coisas sozinhos, irmãos. Nós não somos uma ilha. E nós entendemos que o primeiro campo missionário nosso é a família, a nossa família. Na família onde todos somos conhecidos, sem nenhuma máscara, sem nada para enfeitar. É ali na família que o Senhor quer nos usar inicialmente. Aí você diz assim: mas não é fácil. Claro, não é fácil pregar o Evangelho em lugar nenhum, mas é preciso ter uma certeza absoluta que a presença do Espírito Santo, o Senhor vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, né? A presença do Senhor, então nós podemos proclamar essa palavra independentemente das circunstâncias. Durante o período da cortina de ferro, o Evangelho foi proclamado, mesmo que às escondidas, mas o Evangelho cresceu. E o Evangelho vai continuar crescendo. Eu declaro em nome de Jesus que no Brasil nós continuaremos tendo liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de locomoção. Agora, como o Senhor resolveu não ter o seu ministério sozinho, mas Ele resolveu o quê? Ele resolveu transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Ele ensinar a palavra, Ele ministrar sobre aqueles que tinha chamado, e aqueles homens que tinham sido chamados pelo Senhor, não é, para a salvação, num processo de restauração, anunciar o seu reino, palavra de salvação. Irmãos, olha, o Senhor, Ele salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, transforma, restaura, Ele faz tudo novo, Ele protege, Ele guarda. Mas quando nós dizemos que o Senhor protege e que o Senhor guarda, nós estamos dizendo que não vai acontecer nada conosco. Eu não estou dizendo aqui que é só bênção, é só vitória, é só vitória. Eu não estou falando isso, irmãos, porque não é verdade. Existem coisas que não conquistamos, existem. E tudo aquilo que nós não conquistamos, o Senhor trabalha conosco, trabalha em nosso ser, nos fortalecendo. Nós sabemos que quando Jesus voltou para o Pai, Ele fez uma declaração aos seus discípulos. E uma declaração que é válida hoje, que será válida sempre. Jesus afirmou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
palavra é no presente, no indicativo. Ele não disse estarei, poderei estar, mas diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, igreja, nunca estaremos sozinhos. Mas pastor, sabe o que acontece? Eu me sinto sozinho. Eu sinto muitas vezes que a minha oração não está passando do teto. Está passando sim, o Senhor está ouvindo. Ele escuta as nossas orações, Ele responde a cada uma delas. Agora, muitas vezes nós nos esquecemos de que o Senhor é soberano, que Ele é eterno, que Ele conhece o hoje, o amanhã, o depois e o eternamente. Olha, irmãos, a proteção de Deus conosco, ela é tão grande, que quando Ele vê que nós estamos pedindo alguma coisa que não é para o nosso bem, nós não recebemos. E Ele trabalha diante de todas as circunstâncias, até mesmo diante da morte. Ele trabalha diante das bênçãos. Ele nos ensina que devemos render ações de graças por todas as bênçãos recebidas. Nós não temos um Deus que manda para as pessoas castigo, não, irmãos. Sabe qual é a diferença do período da graça para o período da lei? É que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados e iniquidades. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos na dispensação da graça de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, igreja amada do Senhor Jesus, para você ouvir a voz de Deus e entender o seu chamado, é preciso silenciar as distrações do mundo. O que é isso, pastor? Nós encontramos na nossa caminhada e encontraremos muitas dificuldades, muitos chamados que não são chamados do Senhor. Vocês já viram o pescador puxando a rede lá na praia? Desde pequeno eu ficava observando isso, só que na época eu não entendia muito. Só que o pescador, ele vai puxando a rede, e naquela rede vem todo tipo de peixe. Vem os peixinhos pequenininhos, peixinhos maiores. E hoje eu entendo que aqueles peixes pequeninos, eles teriam que ser devolvidos para o mar, porque eles iriam crescer e mais adiante eles seriam pescados novamente, não simplesmente deixados ali na beira da praia para morrerem. É isso que o inimigo quer na nossa vida. Ele quer que a gente imagine que não tem mais jeito, de que simplesmente aconteceu por acontecer, de que Ele não está recolhendo as nossas lágrimas, de que o Senhor não conhece o nosso coração. Olha, sabe quem é que pode sentir a dor que nós sentimos? Não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, não são os pais. O único que verdadeiramente sente a nossa dor e sabe exatamente o que estamos passando é o Senhor. Por quê? Porque Ele habita em nosso ser. Eu digo sempre para você que o Deus eterno nos conhece não como aquele que nos criou, não somente como Criador, mas aquele que se fez carne e habitou entre nós. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei como você tem visto tudo o que tem acontecido, mas nós precisamos estar sempre lembrados, não somente que a presença do Senhor é real, que o agir do Senhor é verdadeiro, Ele é contínuo, Ele precisa ser crescente na nossa vida, mas nós precisamos estar verdadeiramente acordados, com o nosso olhar fixo em Cristo, para que não cheguemos a aceitar os desvios que o mundo nos oferece. Você sabe que às vezes o cara vai pegar um desvio e o negócio é problemático. Eu estou me lembrando agora de uma viagem, antes, quando eu era mais jovem, eu gostava de viajar de carro. E eu me lembro que uma vez estava vindo com eu, Damares, meus pais, estávamos voltando de São Paulo, e na rodovia principal teve lá um problema, e naquela época não tinha o GPS, e eu olhei lá no mapa, e eu vi que a gente podia tomar alguns atalhos, e chegar lá adiante, e com isso a gente ganharia tempo. Ô irmão, não ganhou tempo não, a gente perdeu foi tempo. Porque os atalhos, eles verdadeiramente, eles nos surpreendem. Quantas vezes uma estrada que não é adequada, quantas vezes nós entramos em algum projeto
e não analisamos se verdadeiramente aquele projeto estava tendo a direção do Senhor para a nossa vida. Olhamos apenas um aspecto, o lucro vai ser grande. Aí lembra do que Jesus disse para o inimigo, quando o inimigo ofereceu pão, que ele disse: nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o dinheiro é bom, é necessário, mas não é o mais importante. O mais importante é a presença do Senhor. Agora, o chamado de Jesus Cristo não era apenas sobre o que Ele realizaria por meio do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição, mas também por tudo que nos ensina a respeito de como devemos viver a nossa nova vida. Se não há diferença de que você está vivendo agora com o passado, antes da sua experiência real com Cristo, tem alguma coisa errada. E o que há de errado? Eu posso dizer, falta a verdadeira experiência do novo nascimento em sua vida. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma diferença. E o Senhor nos ensina a maneira como devemos viver essa nossa nova vida em Cristo. Quando Jesus estava no Getsêmani, próximo a cumprir o momento mais difícil do seu chamado, Jesus orou. Eu imagino que ele colocou o seu rosto lá no pó, no chão. Ele sabia tudo o que ia passar. E a palavra de Deus registra a oração do Senhor, que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Irmãos, quando eu vejo essa oração, eu vejo que exemplo tremendo o Senhor está nos dando. Ele diz ao Pai: se possível. Ele diz mais adiante que não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é uma oração que nós deveríamos estar fazendo em todo o tempo. Que o meu viver, que o meu dia a dia, que as minhas conquistas, que as minhas vitórias não sejam como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Irmãos, quando nós nos submetemos ao Espírito de Deus e temos esse entendimento, mesmo diante do sofrimento, a vida passa a ser diferente. Igreja amada do Senhor, quantas coisas o Senhor tem para nos ensinar, quanto Ele tem para agir em nosso viver. E não são poucas as vezes que nós estamos limitando o agir do Senhor, porque não são poucas as vezes que queremos imaginar Deus com a nossa mente limitadíssima em relação ao próprio Deus. Essa submissão ao Senhor precisa ser real, precisa ser completa, precisa ser verdadeira. Aleluia. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando Jesus foi em oração, vamos ao seguinte termo, prestar um relatório ao Senhor do que estava acontecendo aqui na terra. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 11 a 13, Jesus diz o seguinte: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Meu irmão, minha irmã, a nossa felicidade não está
em realizar a nossa vontade, mas em realizar a vontade do Pai Eterno. E quando nós realizamos a vontade do Pai Eterno, nós somos totalmente preenchidos. O vazio existencial no homem, no ser humano, ele só é preenchido com a presença do Senhor. Mas não podemos nos esquecer que, mesmo como vivendo uma nova vida, mesmo como novas criaturas, não somente continuamos pecadores, mas lutamos contra o pecado. É por isso que o Senhor determina que precisamos buscar a santificação em todo o tempo da nossa vida. Um dia nós estaremos diante dele e teremos que prestar contas sobre o que fizemos em nossa vida. Agora, o que podemos aprender com o chamado de Jesus? Por favor, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 15. O chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Diz o texto bíblico: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Aleluia! O Evangelho de Mateus foi escrito para dizer que Jesus Cristo é o Messias de Deus, para cumprir as promessas que ele havia liberado sobre a nação de Israel, sobre o povo que estaria em Cristo Jesus. Aleluia! Mas aqui Mateus deixa claro que não é apenas sobre a nação de Israel que o propósito seria estabelecido, como bem profetizou o profeta Isaías, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia! Então, o chamado de Jesus tem início com o cumprimento da palavra profética. Mas em segundo lugar, o chamado de Jesus Cristo leva a todos a decisão pelo arrependimento. Jesus estende o seu convite a todas as pessoas, e ele usa a sua igreja, a sua igreja que está espalhada no mundo inteiro. Durante esses 40 dias, fazemos parte de um grupo de 296 igrejas, no total, no mundo inteiro, onde estamos jejuando e ministrando essa palavra. E nós fazemos isso também declarando que somente Jesus Cristo é o Senhor. E esse mover a nível mundial tem uma declaração do Senhor, e nós podemos dizer que o Senhor está dizendo que está voltando. Ele está dando oportunidade à sua igreja para que esteja acordada, para que estejamos vigiando, para que estejamos orando, para que estejamos colocando a nossa vida no altar do Senhor, para que estejamos dizendo não às distrações do mundo, aos desvios, aos atalhos que o mundo nos oferece, mas que o seu final é a perdição eterna, é a separação eterna do Criador. Agora, meu irmão, minha irmã, nós sabemos, porque nós passamos pela experiência, todos nós que estamos em Cristo, que a decisão por arrependimento é o resultado de permitir o agir divino, que faz com que o homem reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, e diante do Senhor se prostre, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor. Ô meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Não são poucas vezes que nas guerras espirituais que travamos, que são aquelas internas, que o inimigo nos faz lembrar de coisas do passado, coisas que fizemos no passado,
e que nos arrependemos, mas nós não podemos voltar lá atrás, e nós não podemos morder a isca de Satanás, que quer que a gente fique naquela luta tremenda, lembrando do que passou. Oh irmãos, o que passou, já passou. Agora em Cristo Jesus, Ele nos faz uma nova vida, uma nova criatura. Verdadeiramente Ele perdoa os nossos pecados e iniquidades, e deles não lembra mais. Nós não podemos impedir que os pensamentos venham, mas podemos impedir que eles permaneçam. E sempre que isso acontece, é preciso expressar a palavra, é preciso falar, é preciso repreender em nome de Jesus, porque o inimigo não sabe o que a gente pensa, ele joga pensamentos, e ele vai saber se a gente mordeu a isca ou não, na maneira como a gente vai reagir. Eu não sei como você tem reagido, mas peça forças ao Senhor, e sem dúvida nenhuma Ele vai conceder as forças que nós necessitamos. Aleluia. Mas em terceiro lugar, o chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas. Irmãos, eu gosto do texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 a 18, que exprime com simplicidade, com graça e com amor a eficiência do agir de Deus. Então Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Quando fala aqui que Deus amou o mundo, Ele está falando do mundo, pessoas. Deus não criou, escuta o que eu vou falar, Deus não criou alguns para a salvação e outros para a perdição. Não. Aí tem gente que diz assim: mas Deus sabe quem será salvo e quem não será. Sim, sim. Então eu vou cruzar os meus braços, eu não preciso nem pregar o Evangelho, porque Deus já conhece. A responsabilidade é nossa. O que é que o Senhor fez? Ele não morreu por algumas pessoas, selecionando uns para a salvação e outros para o inferno. Deus amou o mundo. Cosmos significa o quê? Toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, lá em Tito 2, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Quem está aqui, diga glórias a Jesus. O chamado de Jesus nos compromete a transformar a vida. Quarto lugar, o chamado de Jesus nos compromete a ganhar vidas. Deixa eu explicar o que é esse ganhar vidas. Esse ganhar vidas não significa que nós ganhamos, mas que fomos usados como um instrumento nas mãos de Deus, para que vidas fossem salvas. O mérito jamais será do homem, o mérito jamais será da igreja, o mérito jamais será da instituição, o mérito jamais será da denominação, mas do Senhor, somente do Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. E ali Jesus começa a escolher os seus discípulos com pescadores, homens acostumados a um trabalho difícil no dia a dia. O pescador tem que ter paciência, o pescador tem que ser paciente, o pescador tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo ele precisa saber a velocidade com que ele vai puxar a linha, com que ele vai puxar a rede. O pescador precisa ser alguém forte, que possa lutar com... às vezes vem um peixe, né? Aquela luta, o anzol vai, você puxa, quando vem um negocinho pequenininho. Senhor amado, louvado seja o nome de Jesus. Na minha infância eu pesquei muito.
ia lá para as pedras, lá em Riacho Doce, né? Ali Garça Torta, onde nós passávamos as férias, e enquanto a maré estava baixa, eu ia pescar lá nas pedras. Pescava muito peixinho pequeno. Mas eu digo para você que Jesus, na sua sabedoria, Ele vai no meio de pescadores, homens verdadeiramente simples, mas habituados ao trabalho no dia a dia, sendo pacientes e perseverantes. Então Jesus aproveitou essas qualidades para ensinar aos seus novos discípulos que eles não seriam movidos aos aspectos da sua profissão, mas de pescadores de peixes para pescadores de homens. Quem segue a Jesus Cristo sabe que o agir do Espírito de Deus verdadeiramente transforma vidas. E como seguidores de Cristo, nós não nos escondemos. O Senhor nos ensina que somos feitos sal da terra e luz do mundo, e precisamos estar disponíveis para o agir de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, lá onde você mora, as pessoas estão de olho em você. Comigo a mesma coisa. Pastor, meu Deus do céu, o pessoal pensa que o pastor é perfeito, absoluto. Não, irmãos. Sabe por que as pessoas estão olhando para a gente? Porque elas sabem que encontrarão uma diferença se verdadeiramente estivermos em Cristo. Em quinto lugar, o chamado de Jesus exige renúncia. Mateus capítulo 4, agora versículos de 20 a 22. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Diante do chamado de Cristo, aqueles homens entenderam que não era suficiente somente segui-lo, mas eles precisavam renunciar àquilo que tinham. Deixa eu explicar isso. Você não pode receber o que Deus deseja te dar, se não se livrar daquilo que impede que Deus derrame as bênçãos sobre a sua vida. Você não pode receber o que Deus deseja te dar, se não renunciar àquilo que te impede receber. Aí nós vemos o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1b e 2a. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, minha irmã, o que te atrapalha hoje? Quais os pecados que você precisa deixar para trás? Em sexto lugar, o chamado de Jesus nos leva a uma resposta integral. Aí versículo 23 de Mateus 4. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O chamado de Jesus não é somente para ensinar as pessoas os aspectos de um reino que elas conhecerão depois da morte, mas sobre o anúncio de que o ensino do céu é evidenciado com sinais, maravilhas e milagres. Esse é o nosso chamado, igreja. Trazer evidências de uma manifestação sobrenatural do amor de Deus nas múltiplas formas, como o próprio apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, sinais, maravilhas e milagres. Mas em sétimo e último lugar,
O chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras. Versículos 24 e 25. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Equipe de louvor. O nosso ministério não possui fronteiras, porque o amor de Deus não possui barreiras. Ele ama a todos e deseja que todos sejam alcançados com a mensagem das boas novas. Igreja, este é o chamado: transformar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente e o mundo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: não dá para ganhar o que está perto, o que está longe, sem ganhar o que está perto. Eu finalizo dizendo que o cumprimento do chamado de Jesus Cristo nos transformou de pessoas comuns a discípulos de Jesus Cristo. Você é discípulo de Jesus Cristo? Eu encerro dizendo que há dois chamados que recebemos de Jesus Cristo. O primeiro, entregar a vida completamente a Ele. Aquele texto que você conhece muito bem, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o segundo chamado, levar as boas novas do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele quem não ouviram falar? De quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como sempre fazemos, eu vou fazer uma oração. Mas antes dessa oração, eu vou perguntar àqueles que querem se reconciliar com o Senhor, aqueles que querem entregar a sua vida ao Senhor, e aqueles que querem cumprir a ordenança do batismo, sendo batizado nas águas. Em cada um dos três chamados é uma decisão pessoal. Eu convido a você para ficar de pé. E antes que a equipe do louvor celebre, eu pergunto: há alguém que deseja declarar Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador? Alguém que deseja se reconciliar com Ele? Se alguém, levante bem alto uma de suas mãos. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Em nome de Jesus.